levantar um debate acerca da necessidade do uso ético, transparente e responsável da inteligência artificial. É o que se propõe na palestra Governança de Inteligência Artificial e Epistemologias do Sul, que vai tratar de direito e inteligência artificial e vai ser ministrada pela advogada e professora Paola Cantarini. Vai ser logo mais às 5 horas da tarde na Academia de Letras da Bahia, aqui em Salvador. A professora e advogada Paola Cantarini é a nossa convidada e é com ela que a gente conversa agora. Um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Bom dia, professora. Bom dia, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Acho que é uma discussão super atual, essa da inteligência, em torno da inteligência artificial e, de fato, com muitos desafios éticos que essa nova ferramenta nos provoca, não é? Enfrentando hoje, especialmente no contexto de um modelo de governança modular e procedimental, como é o que você defende. Que desafios éticos são esses que a IA enfrenta hoje e que modelo de governança modular e procedimental seria esse, Paola? Bom, são vários pontos. Primeiro, a gente foca bastante na importância do porquê, mais do que a gente ficar fixado em questões como o quê, porque um dos pontos que a gente ouve bastante de opositores, por exemplo, por que regular a inteligência artificial através de legislações pelo Estado? E um dos pontos é, não sabemos nem o conceito exato de inteligência artificial. Da mesma forma, o conceito de governança não é um conceito uniforme, é um conceito que cada autor vai dando, mas isso não pode nos paralisar. É claro que, então, mais importante do que a gente fixar, claro que o conceituar, uma análise conceitual, analítica é importante, mas a gente saber o porquê. Então, o porquê do compliance dentro dessa estrutura de governança, multicamadas, que nós entendemos e modular, seria importante. E também o que a gente entende por esse conceito de governança? Governança, que fique bem claro, as políticas de gestão de uma empresa, é isso? Em relação à inteligência artificial? Nós entendemos que alguns autores vão colocar a governança num sentido mais restrito como mecanismos extraestaduais, né? Então, não abrangeriam a parte de regulação, abrangeria a parte de soft law, compliance, boas práticas, que daí seriam medidas voluntárias também. Nós adotamos o marco teórico fundamental que nós nos apropriamos, podemos dizer assim, foi nossa inspiração, foi um artigo do Virgílio Almeida, que foi nosso supervisor num dos meus pós-doutorados na cátedra Oscar Sala, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Há 2 anos atrás eu comecei essa pesquisa na área de governança, eu tive a oportunidade de coordenar um grupo de pesquisadores na área de governança e continuo esse trabalho num outro programa vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Lá ele utiliza, nesse artigo, a Larry Model, esse modelo de governança em várias camadas. E a gente desenvolveu a partir daí para se pensar, num primeiro momento, numa estrutura que não vai trazer obste à inovação e à competitividade internacional, porque geralmente também isso é colocado como um mantra. Esse trade-off necessário, se você for regular a inteligência artificial, você vai obstar necessariamente a inovação, a competitividade, como se fosse um jogo de soma zero. Eu tive a oportunidade de entrevistar os principais filósofos e pensadores na área, como, por exemplo, Anne Cavour, Luciano Floridi, Hugo Pagallo. Todos eles falam, não há esse jogo de soma zero. Dá para você fazer uma regulação em prol da inovação. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, ele é considerado, o Ronaldo Lemos fala muito sobre isso, que foi a favor da inovação, mesmo porque você vai trazer uma certa segurança jurídica e você pode trazer, deveria trazer, no meu entender, uma certa regulamentação, requisitos mínimos, uma procedimentalização para o compliance na lei, com requisitos mínimos. Por exemplo, e depois eu já vou falar melhor sobre esse sentido de governança, não no sentido restrito, apenas soft law, compliance, mas também nessa multicamadas, no sentido de somar
códigos de ética, regulação, boas práticas, compliance, políticas públicas. Para quê? Termos um sistema, uma proteção sistêmica, proativa, preventiva, também tudo isso junto. Porque os desafios são enormes, são desafios éticos, sociais. Se fala que a inteligência artificial é uma força antropológica, uma força ontológica e uma força ontológica num sentido de que está criando novas realidades e afeta até mesmo as nossas subjetividades. Se diz, nada será como antes, é uma nova onda da inovação, uma nova revolução industrial que já se fala, e dessa vez me parece que os impactos são maiores e mais abrangentes do que das outras ondas anteriores de inovação. Então, uma das questões mais importantes é, por exemplo, o impacto na área de trabalho, não é? Tanto que dá a impressão de que a gente ainda não está preparado para discutir a inteligência artificial. A sociedade brasileira, o Congresso Nacional, então, sei lá. A senhora tem essa percepção também? Temos que discutir mais, temos que, as audiências públicas são importantes, democratizar e trazer perspectivas variadas e de grupos, representantes de grupos vulneráveis que são potencialmente mais atingidos em algumas externalidades negativas, alguns efeitos negativos da IA, como, por exemplo, o bias, o viés, que é uma das principais externalidades negativas. Os impactos são vários, mas geralmente se fala que os principais pontos aqui da inteligência artificial são o bias, que é o viés, então, de raça, gênero e classe, mas também daí a discriminação, e se fala privacidade. Mas também, se você estuda o direito comparado, é sempre muito importante para a gente ter um pensamento científico amparado em estudos, para também fugir só de opiniões e achismos, porque todo mundo hoje em dia fala de inteligência artificial sem estudar a fundo, não é? E a discussão em torno da inteligência artificial, penso eu, é mundo afora, não é verdade? O que já se avançou nesse sentido aí, de seja regulamentar a inteligência artificial ou de oferecer uma governança mais inclusiva e justa em relação a essa nova ferramenta? Por exemplo, o que vem se discutindo em outros países, a senhora tem acompanhado? O que tem já de avanço nesse sentido? Sim, é fundamental. E eu acho que a gente tem que democratizar a discussão e trazer essa interdisciplinariedade, que é fundamental, e essa diversidade epistêmica, que quer dizer o quê? Vários grupos sociais e todo mundo tem que participar da discussão, principalmente representantes de grupos vulneráveis. E o que se tem avançado? Por exemplo, numa primeira perspectiva, e ainda a maioria dos documentos que a gente vê, e ainda nas propostas no Brasil, se fala muito do Human Centered AI, que quer dizer o quê? Como um foco para toda a discussão de inteligência artificial, na prática e na teoria, você tem que traduzir isso como o ser humano no centro da tecnologia, os valores humanos no centro da discussão, nós temos que controlar a tecnologia. É isso que quer dizer o Human Centered AI. Mas daí os desenvolvimentos, documentos mais recentes, cientistas e pesquisadores já falam que isso, embora importante, está um pouco superado, porque ainda está numa chave muito individualista, antropocêntrica, e melhor do que falar em Human Centered AI, vamos evoluir, vamos falar no Life Centered AI, no Planet Centered AI, porque uma das questões que está começando a ser discutida, mas que demanda ainda mais uma apropriação, não só em termos teóricos, mas trazer práticas concretas, como podemos endereçar essa questão, que é o dano ambiental, o impacto ambiental causado pela inteligência artificial, danos diretos e indiretos. Está começando a ser discutido agora, não tem muitas propostas práticas de, vamos colocar isso dentro de um compliance, dentro de uma governança. Os PLs 2120, que é o principal, e depois o 2338 no Brasil, falam pouquíssimo sobre isso. O primeiro não falava, o segundo fala assim, en passant, e não traz medidas concretas. Isso é um problema internacional. O AI Act da União Europeia, que é um dos principais instrumentos internacionais, também agora, na última versão, que começou a falar sobre isso, mas está muito aquém do que deveria. Mas então, um primeiro desenvolvimento a ser citado, do Human Centered AI, a gente tem que ter essa compreensão do Life Centered AI, do Planet Centered AI, no sentido de traduzir isso também pensarmos numa nova relação humano-técnica-natureza, porque não tem mais sentido, o planeta está se esgotando, a crise ecológica, climática é a principal ponto aí que todo mundo está se preocupando, e também
com a IA, esses modelos novos fundacionais, eles têm um nível de consumo de energia, de emissão de gás carbono e consumo de água extremo. Então, a gente tem que pensar as bases, repensar as bases e essa relação entre humano, tecnologia, natureza, como vão falar alguns autores, Luciano Floridi, Yuki Rui, Mark Kochberg, Bruno Latour são os principais autores aí que falam sobre isso. E é interessante, o Floridi, que é um dos principais filósofos, não é, que atua nessa área, ele vai falar: precisamos juntar o verde ambiental com o azul da técnica. E uma nova relação em termos do ser humano, sair desse foco de dominar a natureza, e estamos com o planeta aí sendo ameaçado. E daí nós juntamos um conceito que a gente trabalha bastante desde o mestrado, que é a poesis, a poética, que quer dizer o quê? A importância do imaginar, da criatividade, do pensamento crítico, que são características próprias do ser humano, que jamais vão ser substituídas pelas inteligências artificiais. Então, é algo que a gente tem que cada vez mais valorizar e voltar, talvez, um pouco atrás e recuperar essas características. Então, a gente fala assim, vamos juntar ao verde e o azul vermelho da poesis, do pathos, da emoção, da criatividade, da imaginação, que são fundamentais também para o Brasil, não simplesmente copiar soluções do norte, não é global. Por mais que a gente ainda esteja no início dessa discussão toda, e a senhora defende, não é, uma discussão em torno de uma governança da inteligência artificial de forma ética, de forma transparente, eu te pergunto quais seriam as implicações legais e sociais de não se abordar a chamada governança da inteligência artificial de uma forma ética e transparente. Como é que os profissionais do direito, da tecnologia, podem trabalhar juntos para enfrentar esses desafios? Muito se discutiu no início, começa essa discussão em 2019 no Brasil, e toda essa discussão em torno da inteligência artificial começa com a ética. Todo mundo, antes de falar em regulamentação e antes mesmo de falar em governança, falava em códigos de ética, e temos milhares de propostas. Só que se falava, não precisamos regular, a autorregulação é suficiente, ou seja, o soft law, as empresas se autorregularem, o mercado se autorregular. Mas isso ocorre um problema que alguns autores vão colocando da lavagem ética, da mesma forma que acontece e da lavagem no compliance ou safety washing, ethics washing, que, por exemplo, o Luciano Floridi vai falar. Você deixar que apenas ficar como códigos de ética são princípios abstratos, genéricos, que não têm uma coercitividade por trás para você exigir essa observância, porque são voluntários. Esse é um problema. E também pode dar ensejo essa lavagem ética no sentido de você apenas fazer um marketing, você fazer mudanças superficiais e não mudanças substanciais e ficar na mesma. Você, de vez de adaptar a conduta da empresa a esses princípios, você adapta os princípios à sua conduta e fica mais ou menos tudo igual. Por isso que é importante, e vários críticos que no começo se opunham à regulamentação da inteligência artificial já voltaram atrás, e até mesmo as grandes empresas agora estão falando que precisamos regular. Mas eu creio que para a gente ter essa proposta de proteção sistêmica de direitos fundamentais, porque qual que é o ponto aqui, o avanço também do pensamento nessa área? Antes só se falava em bias, discriminação e privacidade. Esses eram os principais pontos, e em alguns também documentos você vê ainda que essas são as principais externalidades negativas citadas, mas documentos mais recentes, por exemplo, da FRA Agency da União Europeia, que é a Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, e autores mais recentes vão falar que há um potencial de impacto a todos os direitos fundamentais. Então, não vale você ficar só na chave da privacidade, que é um direito fundamental. Vamos ampliar isso e tentar ter uma proteção sistêmica de todos os direitos fundamentais e pensar caso a caso. Então, nós temos a evolução desse conceito criado pela Ancavol, que é na área de proteção de dados. Se fala muito, e todo mundo conhece na área, o Privacy by Design e o Privacy by Default. Ou seja, você ter a proteção da privacidade desde o início. Daí, desde o início, quando? Com o compliance, que você atua o compliance de forma preventiva, e o design da tecnologia
idealmente seria importante fazer isso antes da tecnologia já ser colocada no mercado, ou quanto antes, pelo menos antes do dano ocorrer, porque a função desses instrumentos é evitar danos. Mas não é o que acontece, né? A tecnologia ela só é testada depois de colocada no mercado, né? Tem um caso paradigmático que eu adoro, eu sempre cito nas minhas aulas, porque ele causa bastante impacto. O caso de você criar o compliance. E vamos pensar aqui em termos práticos. O principal documento de compliance na área de IA é a avaliação de impacto algorítmico. Você elaborar esse documento depois da ocorrência do dano, você tirou a função que é prevenir e mitigar danos. O caso de Mianmar, que é bastante problemático, o Facebook está sendo acusado internacionalmente no sistema de direitos humanos por genocídio. Então, qual foi o dano aqui? O dano foi de morte de população vulnerável num país pode ser considerado do sul global, por causa de fake news e discursos de ódio, já que a principal fonte de notícias e que a população se inspirava para se educar e se informar era a mídia social, o Facebook, e causou esse problema. O Facebook foi lá, depois do dano, ele elabora uma avaliação de impacto algorítmico, mas não cumpre mais a sua função. Professora Paola Cantarini, o Ernesto quer fazer uma pergunta para a senhora também. Professora, a gente está falando aqui de autorregulação, ou mesmo de regulação, ou no ambiente estatal ou no ambiente corporativo. Mas todo mundo está usando inteligência artificial e esses dilemas éticos, inclusive sobre o uso de determinadas ferramentas, ele está colocado. Como é que a gente pode falar numa governança assim se essa ferramenta já está disseminada, não houve teste de impacto antes? Está aí, os problemas estão colocados aí. Como é que se faz para regular nesse ponto? Sempre se fala, e a gente questiona bastante, qual que é o papel do direito nisso tudo? Principalmente uma das questões o direito está sempre atrás da tecnologia e sempre atrasado. A lei vai resolver tudo? A lei será suficiente? Outros argumentos, já temos a Constituição, já temos o Marco Civil da Internet, já temos a LGPD, por que mais uma lei? Né? Vamos usar o diálogo das fontes, que é uma metodologia que se mistura diversas leis, e daí já temos, não precisamos de uma nova lei. Entendemos que precisamos, da mesma forma que houve a necessidade da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e do Marco Civil da Internet, para trazer principalmente uma padronização, requisitos mínimos para esse compliance, torná-lo obrigatório, porque só com soft law, só com autorregulação fica voluntário e cada um faz da forma como quer. Então, você traz uma certa procedimentalização, por exemplo, a LGPD traz isso de forma mínima, e é uma das críticas que se faz, quanto a um documento de compliance na área de proteção de dados, que é o relatório de impacto de proteção de dados. E uma das críticas ele não trouxe como se inspirou no GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é muito mais específico, traz procedimento, requisitos, como deve ser elaborado por quem, quando, né, de forma prévia. Essa foi uma das fragilidades da LGPD, mas pelo menos ela trouxe esse documento e tentou ali, e a legislação vai se adaptando e vai melhorando no caminhar. É um work in progress, como a gente fala, não vai ser perfeita, mas tem que vir em determinado momento, e a gente não pode esquecer do papel do direito. Porque muito se fala hoje em dia também, né, em direito exponencial, direito disruptivo, 4.0, com a utilização da tecnologia Legal Analytics, usando a inteligência artificial, jurimetria, mas a gente não pode esquecer a fundamentação do direito, que é central, e sem isso o direito já deixou de ser direito, que é essa relação com a justiça, num sentido de ter um comprometimento com a realização dos principais valores, que são dignidade humana e proteção de direitos fundamentais. Se o direito não tem mais essa correspondência, entendemos que ele já deixou de ser direito, né? E daí vai cair em conceitos aí que autores vão trabalhar como corrupção sistêmica, que Marcelo Neves trabalha a partir da obra do Niklas Luhmann, que quer dizer o quê, né? O direito tem um próprio código, que é o código binário direito não direito. Quando ele para de responder sob as suas próprias influências e se tem essa influência massiva de outros códigos como poder, economia, já tirou esse vínculo fundamental. Então, apesar de
O direito está sempre atrás, já temos aplicações, mas é melhor antes tarde do que nunca. E a lei é só um dos componentes nesse sistema de governança que precisamos. Já temos códigos de ética, isso já temos vários modelos. Precisamos da regulamentação de uma lei não só principiológica, claro, tem o papel dos princípios jurídicos, vai ter que ter, assim como a LGPD tem no seu artigo 6º vários princípios, mas ir além. Ou seja, tem que trazer medidas de compliance, incentivar medidas de compliance, boas práticas. E, além disso, cabe políticas públicas, educação, para também ter um incentivo, por exemplo, para microempresas, para startups que não vão ter recursos financeiros, muitas vezes, para elaborar todo esse compliance necessário, tem que ter um incentivo do Estado e de alguma forma. Né? Paola Cantarini, professora e advogada, eu estou vendo que a senhora, na ocasião da palestra que está prevista para hoje, vai lançar o livro Direito e Inteligência Artificial, Fundamentos, volume 5, Epistemologias do Sul. Estou até com ele aqui. Exatamente. E eu vejo que Epistemologias do Sul, não só essa expressão, não é? Está no tema da sua palestra, Governança de Inteligência Artificial e Epistemologias do Sul, como também a senhora defende esse recurso como uma ferramenta que pode contribuir para uma governança de inteligência artificial mais inclusiva e justa. Então, eu te pergunto, primeiro, o que são essas epistemologias do Sul e dê um exemplo prático aí dessa sua aplicação, nesse campo. Isso, esse conceito, Epistemologias do Sul, é do Boaventura de Souza Santos. Eu tive contato com ele quando eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Coimbra. E é interessante porque ele pensa em diversos eixos de opressão, então ele vai falar que se conjugam capitalismo, colonialismo e patriarcalismo. E ele fala que temos que agir de forma conjunta. E as epistemologias, ele fala, por que há epistemologias do Sul? Porque há epistemologias do Norte. Ele dá essa resposta. Num sentido, ele tenta trazer propostas que vão trazer soluções para essas grupos mais vulneráveis e países mais vulneráveis. Então, ele vai dividir países do Sul global, países do Norte global, e é uma divisão não geográfica, mas epistemológica, porque, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, a gente tem povos que podem ser considerados pessoas vulneráveis, e assim também no Sul. Então, você vai analisando caso a caso e maiores fragilidades, num sentido de se tentar ter uma inteligência aqui, daí trazendo para a inteligência artificial. Para a gente falar numa inteligência artificial inclusiva, democrática, e daí nós temos que ter, por exemplo, dentro de discussão, né, e audiências públicas com grupos representantes de parcelas vulneráveis da população, dentro de equipes técnicas e equipes que vão fazer o compliance ou então a auditoria desse compliance, nós teríamos que ter uma interdisciplinariedade, nós teríamos que ter equipes multiétnicas para evitar também o bias, porque o bias surge também das equipes, né? Um estudo do Alan Turing, do Instituto Alan Turing, fala como que é formada a equipe tecnológica. Geralmente é uma equipe sem nenhuma diversidade, são homens brancos e heterossexuais, e isso amplia uma possibilidade de vieses. E algumas pesquisas vão falar também, países do Sul global, países com passado opressor, com discriminação no seu passado histórico e mais recente, tem um potencial de bias maior. Pensando em tudo isso, que a gente usa as epistemologias do Sul aqui para tentar trazer alternativas e um pensamento também, como a Rui ABM vai falar, um ethos abolicionista, você tentar ver medidas para equacionar essas injustiças que se conjugam. A gente fala que há um ecossistema de justiça. Não dá para se pensar numa justiça social hoje em dia sem se pensar na justiça ambiental, sem se pensar em justiça de dados, em justiça algorítmica, em justiça de design, que a Sasha Constanza Schock vai trazer essa expressão, ela é uma professora do MIT. Tudo isso se conjuga, você tem que pensar de forma conjunta, assim como você tem que pensar que o bias hoje em dia é de raça, gênero e classe, como falava Angela Davis com esse conceito interseccionalidade, e as epistemologias do Sul servem para a gente pensar em propostas
próprias para o Brasil como um país do sul global, que tem maiores fragilidades, no nosso entender, do que a Europa. Então, mesmo que o AI Act da União Europeia seja bastante forte, porque ele, embora alguns entendam que ele vai trazer obstáculos à inovação, mas já no preâmbulo ali, já nas fundamentações, ele fala que ele tenta equacionar e balancear uma proteção adequada de direitos, mas também você não vai obstar a inovação. Embora uma das críticas que se faz dele, e a meu ver com razão, e que a gente elaborou uma proposta nesse pós-doc para tentar fugir dessa crítica. Qual que é a crítica que se faz? Ele tem patamares fixos de risco, né? Ele usa a risquificação, que ele traz a inteligência artificial em diversos patamares de risco e vai trazer de forma proporcional medidas a serem adotadas para mitigar esses riscos, compensar isso de acordo com o nível de risco. Mas, por exemplo, a gente pensa num chatbot, geralmente ele é considerado baixo risco e lá está como baixo risco. Mas se você não olha o contexto da aplicação, pode ter problemas. Temos um chatbot chamado da TESA, que é da Associação Nacional de Distúrbios Alimentares dos Estados Unidos. Então, qual que é o ambiente aqui? Você está tratando de doenças, você está tratando de distúrbios alimentares, um nível que se traduz um nível mais alto de risco do que um chatbot normal, né, de outra situação, uma situação de venda de mercadoria, por exemplo. Então, você tem que olhar caso a caso, tem que olhar o caso concreto, e por isso que a gente fala nesse sistema de governança modular, mais flexível, que você olharia o caso concreto e o contexto sociocultural. O contexto sociocultural do Brasil, com maiores fragilidades também, que entendemos que a gente tem que endereçar isso, não simplesmente copiando modelos, não é? Porque a gente tem particularidades, uma população específica, problemas específicos, vamos ter uma legislação específica. Então, por exemplo, se a gente vê também normas técnicas que são bastante consagradas e importantes dentro do compliance, como, por exemplo, a ISO, a NIST, entre outras, né? Essas são as mais famosas. Por que também que entendemos que não é suficiente? Porque elas têm algumas fragilidades. Primeiro, elas não se traduzem, elas não falam nada de legislação brasileira mesmo, porque a gente ainda não tem a legislação brasileira. Não falam do contexto sociocultural brasileiro, das nossas especificidades, dos nossos problemas. E ainda elas trazem algumas fragilidades, no nosso entender. Elas estão muito numa chave individual, só falam de danos individuais, não fala de dano ambiental, por exemplo, danos coletivos, sociais. E a NIST, por exemplo, eu analisei toda a norma, ela deixa a cargo da empresa ela decidir qual o nível de risco daquela tecnologia que está sendo usada e o nível que a empresa vai ter de adequação a esse risco. Quanto que a gente vai tolerar desse risco ou não? Fica tudo muito a critério da empresa e é difícil você falar numa imparcialidade e a empresa colocar o lucro não acima de outros valores. É uma discussão que ainda tem que avançar bastante. Estou vendo aqui que tem uma complexidade enorme. E a gente está fazendo aqui o nosso papel, tá? Botando lenha nessa fogueira. Inclusive, a professora e advogada Paola Cantarini vai estar às 5 horas da tarde de hoje na Academia de Letras da Bahia fazendo essa palestra sobre governança de inteligência artificial e epistemologias do Sul. Ocasião em que vai estar também lançando o livro Direito e Inteligência Artificial, Fundamentos, volume 5, Epistemologias do Sul. Professora, muito bom esse tema, super instigante. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Sucesso logo mais na sua palestra e conte sempre conosco. Esteja sempre bem-vindo aqui. Bom dia, até uma próxima. Muito obrigada, bom dia a todos. Agora, 8h05 na Tarde FM.